Voltando então aqui direto do consultório do Dr. Gilberto Laorgue Nunes, né? E hoje a gente vai falar, na verdade, sobre angina. Já conversamos sobre esse assunto, mas a gente vai falar mais sobre tratamento hoje. Claro que inicialmente vamos lembrar, né? O que é a angina, para quem não acompanhou aquele outro programa. Então, angina é a manifestação clínica de uma obstrução na coronária. Então, a coronária, quando ela está obstruída, tem uma placa de gordura que reduz a passagem de sangue. Isso leva a uma deficiente oxigenação do músculo cardíaco irrigado por essa artéria. E a maneira do coração se queixar é doer. Então, dá aquela dor típica de angina, né, como a gente chama, que é uma dor normalmente no peito, em aperto, que pode irradiar para o queixo, para um braço ou para os dois braços. E é desencadeada classicamente pelo esforço físico. Então, a pessoa começa a subir uma escada, aquela dor começa, aquele aperto no peito, a pessoa para, em poucos minutos desaparece. Esse é o quadro clínico típico da chamada angina estável, que é aquela angina que, como o nome diz, ela é estável, não tem um risco iminente de infarto e ela é desencadeada pelo esforço físico. Tem tratamento e como é que é feito esse tratamento? Existe tratamento. A primeira linha de tratamento para o paciente que tem angina estável, ou seja, só se manifesta quando faz esforço, é o tratamento com remédios. Então, existem vasodilatadores, existem medicações chamadas beta-bloqueadores que reduzem a força de contração do coração e a frequência cardíaca, consequentemente, reduzem o consumo de oxigênio do coração e fazem com que os sintomas sejam controlados. E, para aqueles casos em que ou a angina é limitante, ou seja, o paciente tem uma atividade muito intensa, por exemplo, é um esportista ou faz academia e ele está atrapalhando aquela dor, mesmo que resolva em 5, 10 minutos com remédio, está atrapalhando a vida dele. Então, nesses casos, existe indicação de fazer cateterismo e desobstruir essa coronária através do implante do stent. Uma outra situação são aqueles pacientes que apresentam, que mesmo com medicação máxima, continuam tendo sintomas. Tá? E um terceiro grupo de pacientes seria aqueles pacientes que têm angina aos esforços, mas ela tem um caráter progressivo. No início era subindo 5 lances de escada, daqui a um mês já está aparecendo com 2 lances de escada, e no mês seguinte, bom, caminha 200 metros, tem dor. Isso significa que o quadro está piorando, né? Embora ainda seja desencadeado por esforço, mas é um sinal de alerta de que alguma coisa não está bem, porque está existindo progressão dos sintomas mesmo com o uso de medicação. Então, nesse caso também, a indicação é fazer um cateterismo cardíaco. Bom, então sem medicação nem pensar, ou seja, a pessoa precisa tratar, não tem como, ela não deixa de sentir dor, não acontece nada, ou seja, ela precisa tratar. A primeira opção é tratar. Depois que, por exemplo, se o paciente acaba fazendo uma angioplastia e tratando a obstrução na coronária, a maioria dessas medicações pode ser suspensa, certo? A não ser que o paciente tenha colesterol alto, ele vai ter que continuar tratando o colesterol, que tenha hipertensão, vai ter que continuar tratando a hipertensão, etc. Mas os vasodilatadores, aquelas medicações que dilatam a coronária e melhoram o fluxo através dela, essas podem ser suspensas depois de fazer uma angioplastia. Eu já ouvi falar em crise, que diz que aí a pessoa tem uma crise, né, e fica pior, quer dizer, daí como agir num momento desse? A crise, ou seja, um aparecimento súbito de uma dor diferente, às vezes em repouso, numa pessoa que só sentia dor quando caminhava, por exemplo, é um sinal de alerta. Alguma coisa mudou. No jargão médico, a gente fala que a placa de gordura está instabilizando, ou seja, aconteceu alguma coisa nela que fez com que o sintoma agora aparecesse em repouso, ou numa emoção muito grande, por exemplo. Então, isso é um sinal de alerta e deve fazer com que o paciente procure imediatamente um atendimento médico. Bom, tu falaste ali sobre medicamentos que depois de um tempo, em alguns casos, se pode parar de tomar, é isso? Mas, em via de regra, os medicamentos são para a vida toda ou não? Os remédios para controle dos sintomas, né, se eles estão sendo bem controlados, é para a vida toda, óbvio, né? E se houver alguma mudança, pode se mudar para a via do cateterismo e da dilatação. E as medicações para controle dos fatores de risco, que é diabetes, pressão alta, colesterol alto, esses são para a vida toda, né? Porque a gente quer prevenir que novas obstruções possam surgir no futuro. Tá bom, então. Obrigada por hoje, né? E agora a gente segue com o programa da Regina.